Olá, que alegria poder mais uma vez estarmos juntos para continuarmos estudando a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos na primeira lição do terceiro trimestre de 2023, estudando a carta de Paulo aos Efésios. Na verdade, como nós vimos nos vídeos anteriores, a ideia desse primeiro estudo, da primeira semana, é identificarmos como era ou como foi o primeiro contato do apóstolo Paulo com os habitantes da cidade de Éfeso, com aqueles que vieram a fazer parte da igreja cristã em Éfeso também, e as experiências que ele teve antes de escrever a carta, já no final do seu ministério, e a carta que será estudada ao longo de todo o trimestre também. Ontem nós vimos uma das experiências do apóstolo Paulo, uma experiência bastante marcante, que trouxe um certo desconforto para algumas pessoas, para aqueles judeus exorcistas ambulantes, mas que também foi uma experiência usada pelo Senhor para engrandecer o nome de Jesus, o poder de Cristo, e também a mensagem que pôde chegar em mais lugares. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em uma outra história que aconteceu na cidade de Éfeso também, envolvendo indiretamente o apóstolo Paulo. Essa história está no livro de Atos, no capítulo 19, a partir do verso 21. E resumidamente, nós encontramos ali um ourives, um artesão, que trabalhava construindo estátuas da deusa Diana, ou Artemis, e miniaturas também do templo que Éfeso possuía em homenagem a essa deusa. É um templo considerado uma das maravilhas do mundo antigo, com mais de 120 pilares, com materiais preciosos envolvendo eles. Então era realmente uma construção magnífica. E esse artesão, Demétrio, ele chama a atenção das pessoas para o fato de Paulo dizer que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade e que isso podia ter um impacto econômico para a cidade, porque muitos deles dependiam da venda desses artigos, né, relacionados ao templo e à deusa Diana, e a própria crença nessa divindade, que para eles era muito forte, muito presente, poderia se transformar em um descrédito. E isso causou um alvoroço na cidade. O anfiteatro de Éfeso ele comportava mais de 25 mil pessoas e ele estava cheio nessa ocasião, onde Demétrio apresentou a sua acusação e quase todas as pessoas começaram a gritar. E elas gritavam que grande é a deusa Diana dos Efésios e houve uma grande confusão. Só que ao mesmo tempo eu queria destacar um verso dessa história, que está no livro de Atos, no capítulo 19, verso 32. Olha só que interessante, já deixei aberto aqui para podermos ler juntos. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte, olha que interessante, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, Demétrio ele usou um poder de persuasão, ele criou uma argumentação que atraiu muitas pessoas. Todos eles ficaram inflamados com a sua crença e com um argumento que aparentemente era verídico, mas muitos não sabiam nem o que estavam fazendo, eles só foram naquilo que a gente chama do efeito manada, né? As Marias que vão com as outras, e acabavam se envolvendo também nessa mesma confusão. Aí o escrivão da cidade, e isso está descrito no texto também, ele se posiciona, dizendo que, olha, o que nós estamos fazendo não é bom. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo aqui? Nós estamos correndo o risco de sermos acusados de uma revolta. E isso vai trazer um grande problema para a cidade. Esse cidadão chamado Paulo, ele não acusou ou impediu ninguém de adorar a deusa Diana, ele não nos ofendeu, e em nenhum momento ele impediu que nós continuássemos crendo naquilo que cremos. Ele simplesmente apresentou aquilo que ele acredita. E com essas poucas palavras se dissolveu toda aquela confusão, toda aquela bagunça. Isso nos mostra o quanto é importante nós termos em mente e refletirmos no que está por trás da nossa crença. Algumas palavras, poucas desse escrivão, fizeram com que toda aquela bagunça, toda aquela confusão terminasse, porque eles perceberam o quanto isso estava sem sentido. E muitas vezes na nossa vida espiritual nós acabamos entrando numa rotina ou apenas imitando um comportamento. E eu não estou dizendo que o comportamento não é importante, mas muitas vezes nós não sabemos o que está por trás disso. E aí qualquer vento de doutrina nos afasta daquilo que é o princípio, a essência, a palavra de Deus.
Então é importante nós conhecermos a verdade, conhecermos o Evangelho e não simplesmente acompanharmos movimentos, sejam eles de cunho qualquer que for. Só que a lição de hoje também, ela traz um outro texto que foi talvez uma das últimas experiências de Paulo com os Efésios antes de escrever a carta. E isso está registrado em Atos também, no capítulo 20, a partir do verso 17. Paulo ele se encontrou com os líderes da igreja em Éfeso, os anciãos, e ele dá algumas orientações para eles, principalmente no sentido de que quando ele não estivesse mais com eles, e ele entendia que isso estava próximo, Deus já havia revelado isso para ele, muitas pessoas iriam se levantar na igreja para tentar trazer heresias, doutrinas que fugiam da palavra de Deus. E ele incentiva então esses líderes a perseverarem no Senhor, não abandonarem a fé, a continuarem confiando que o supremo pastor, que é Jesus, iria conduzi-los. E isso deve trazer conforto para nós também até hoje. Quando passarmos por lutas, por desafios, ou mesmo pela dúvida em relação à palavra de Deus, que possamos continuar buscando a verdade e jamais seremos constrangidos. Vamos orar? Grande Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra, que através destas experiências do apóstolo Paulo junto aos Efésios, possamos, Pai, ter a convicção de que nós cremos na verdade, não simplesmente porque seguimos outras pessoas, mas porque nós entendemos que a Tua Palavra é a verdade e é ela que molda o nosso comportamento. Ajuda-nos a estarmos atentos a coisas que se levantam, situações que se levantam para nos afastarem de Ti e da Tua Palavra, mas que o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, nos ajude a permanecer fiéis. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe. Até a próxima!